Hoje, vamos mergulhar na mente de um dos pensadores mais influentes da história. Um homem cujas ideias sobre como construir uma sociedade melhor acabaram por moldar uma civilização inteira. O seu nome era Confúcio. Pensem nisto, como é que se conserta uma sociedade que parece partida. Um lugar cheio de conflitos, com líderes corruptos e onde as pessoas comuns sofrem. Esta era a China antiga, e foi precisamente esta pergunta que um filósofo chamado Confúcio passou a vida inteira a tentar responder. Pois bem, há mais de 2,5 milênios, no meio de uma era de grande instabilidade, surgiu este pensador. Confúcio não era um rei nem um general, era um professor, um funcionário público que olhava para o caos à sua volta e acreditava com toda a convicção que tinha um plano para o resolver. Para percebermos bem as ideias de Confúcio, temos mesmo de viajar no tempo, até ao século VI a.C., e tentar entender o mundo em que ele nasceu. E para sermos diretos, era um verdadeiro caos. A China estava completamente dividida. Vários estados lutavam entre si pelo controlo, liderados por senhores de guerra cheios de ambição. Os governantes, muitas vezes, eram corruptos e só se preocupavam com o próprio poder. E, claro, quem sofria era a população. Foi ao ver isto que Confúcio chegou a uma conclusão. A sociedade precisava de uma reforma moral profunda. E a resposta, para ele, não estava em ideias novas, mas sim em resgatar as lições do passado. Então, por onde é que se começa a arrumar um país inteiro? A resposta de Confúcio foi, na verdade, surpreendentemente simples, mas muito poderosa. Começa-se pela família. A sua ideia era que uma nação forte e harmoniosa não é mais do que um conjunto de famílias fortes e harmoniosas. O pilar da sua filosofia familiar é este conceito, piedade filial. Basicamente, isto significa ter um respeito profundo e um dever de cuidado para com os pais e os mais velhos. Para Confúcio, se uma criança aprende a respeitar e a cuidar em casa, vai levar esses valores para a sociedade. Vai respeitar as leis e os líderes de forma natural. A família era, no fundo, o campo de treinos para se ser um bom cidadão. A partir daqui, Confúcio desenhou um mapa da sociedade que para ele funcionava com base em 5 relações-chave. Reparem que, tirando a amizade, todas as outras têm uma hierarquia. Mas o mais importante é que cada lado tem responsabilidades. O governante deve ser benevolente, o pai deve cuidar, o irmão mais velho deve ser bondoso. Em troca, o súbdito oferece lealdade, o filho oferece respeito e o irmão mais novo reverência. A ideia é que quando todos cumprem o seu papel, a sociedade funciona em harmonia, sem precisar de força. Certo, a família está orientada, mas a sociedade é feita de pessoas. Então como é que cada indivíduo pode melhorar para contribuir para essa harmonia? Bem, Confúcio também tinha um plano claro para o autoaperfeiçoamento. O grande objetivo de todos deveria ser tornarem-se um Junzi, que podemos traduzir como pessoa exemplar ou homem superior. O que é revolucionário aqui é que, para Confúcio, ninguém nascia de Junzi só por pertencer a uma família nobre. Uma pessoa tornava-se um Junzi através do esforço, do estudo e da prática da virtude. Era um estatuto que se ganhava por mérito. E como é que alguém se torna um Junzi? Confúcio indicou 3 ferramentas essenciais. Primeiro, educação, não só para acumular conhecimento, mas para moldar o caráter. Segundo, cultivar Ren, ou seja, a benevolência. E terceiro, praticar Li, que são os rituais e a etiqueta social. Vamos olhar para cada um deles. O Ren é talvez a virtude mais importante no pensamento de Confúcio. É a humanidade no seu melhor. É bondade, empatia, compaixão. A forma mais simples de perceber o Ren é através da famosa regra de ouro. Não faças aos outros aquilo que não gostarias que te fizessem a ti. É o coração da moralidade. Depois temos o Li. À primeira vista pode parecer apenas um conjunto de regras de boas maneiras, mas para Confúcio era muito mais. O Li inclui tudo, desde a forma como se cumprimenta alguém até às grandes cerimónias e a maneira de expressar por fora o nosso respeito interior, o Ren. Estes rituais ajudam a disciplinar os nossos impulsos e reforçam a ordem social. E agora, um facto fascinante sobre ele. Numa época em que a educação estava reservada quase só à nobreza, Confúcio abriu a sua escola a qualquer pessoa, fosse rica ou pobre. A única condição era ter uma vontade genuína de aprender. Ele acreditava mesmo que a educação era a chave para que qualquer um se pudesse tornar um Junzi. Ok, já vimos a família e o indivíduo, mas como é que estas virtudes se aplicam a um país inteiro? Como é que um líder consegue criar uma sociedade harmoniosa? A resposta de Confúcio é, mais uma vez, muito direta, liderando pelo exemplo. Esta é uma das metáforas mais poderosas de Confúcio. A ideia é muito clara. Se o líder for uma pessoa virtuosa, justa e boa, as outras pessoas vão, naturalmente, segui-lo e imitá-lo.
A moralidade de um líder tem um efeito de dominó sobre toda a população. Confúcio contrapunha duas formas de governar. De um lado, governar pela força, com leis muito duras e castigos, o que cria uma ordem baseada no medo. Do outro, o seu ideal, governar pela virtude. Um líder moral inspira confiança e bom comportamento em vez de o impor pela força. Para ele, a segunda opção era a única que criava uma ordem social que fosse duradoura e genuína. Confúcio não viu as suas ideias serem totalmente implementadas durante a sua vida. Mas, depois da sua morte, o seu impacto foi absolutamente gigantesco e durou séculos. Os seus discípulos compilaram os seus ensinamentos num livro chamado Os Analectos. E estas ideias tornaram-se a base do sistema educativo e do governo da China durante 2000 anos. O famoso sistema de exames chinês, que selecionava funcionários públicos com base no mérito e não por serem de famílias nobres, foi diretamente inspirado por ele. E a sua influência foi muito para além da China, moldando profundamente as culturas da Coreia, do Japão e do Vietnã. A filosofia de Confúcio nasceu há 2500 anos e propõe uma sociedade baseada na responsabilidade, no respeito e na liderança moral. A questão que fica para nós é, no mundo que é tão diferente do dele, o que é que ainda podemos aprender com estas ideias antigas?